Então, boa noite novamente. Então vamos lá, pessoal. Nossa terceira aula de ciência política, né? Nós vamos falar hoje sobre as distinções de forma de Estado, sistema de governo e sistema político. Forma de Estado, sistema de governo e sistema político. O que é a forma de Estado? Né? Olha só, essas palavras elas confundem, parece que é tudo a mesma coisa, né? Parece que eu estou falando de monarquia, república, parlamentarismo, presidencialismo, mas aí eu não sei distinguir, né, onde se encontra cada conceito. Nós vamos fazer isso de forma clara, de forma transparente agora, né? Então olha só, eu tenho que dizer que, primeiro, né, forma de Estado, forma de Estado. A forma de Estado ela tem a ver com o território, com a localização. Então eu vou colocar aqui, ó, território, né? Então a forma de Estado tem a ver com a distribuição do Estado no território. E aí eu posso dizer que essa forma de Estado, eu posso ter um Estado unitário, eu posso ter um Estado federado, né? E aí começa a clarear quando eu falo em federado. E eu posso ter um Estado, uma forma de Estado confederado, né? Confederado, ok? Então eu posso ter estas três formas de Estado. Olha bem, doutores. Quando eu falo forma de Estado, né? E depois logo abaixo eu falo em sistema de Estado ou sistema de governo, vou mudar a palavra, governo, né? Ou sistema de Estado, mas é a palavra que costuma confundir. Uma vez o aluno me falou, professor, mas forma de Estado e sistema de Estado não é a mesma coisa? Não. A forma é a forma em que se distribui o poder, né, dos Estados como unitário, federado e confederado. Enquanto que o sistema de governo, ou o sistema de governar em relação à questão do Estado, sistema de Estado ou sistema de governo, são as formas, né, em que o executivo e o legislativo se relacionam com o povo. O sistema de poder entre o governo e o povo, né? Essa é a forma o sistema de se governar, o sistema de governo, que pode ser, vamos lá, pode ser presidencialista, né? Presidencialista, né? Desculpe a letra aí, estão falando assim, antigamente, isso você nem via nos livros, porque ninguém quer saber, porque isso na verdade não funciona, certo? Né? Então, semi-presidencialista, está se falando no Brasil, então vamos mencionar aqui, presidencialista, né? O tema é que saiu com essa ultimamente aí, né? O que será que ele quer com isso, né? E por último aqui, ó, parlamentarista, tá? Se a lei estiver ilegível, eu digo aqui. Então, olha só, vamos lá, né? Formas de Estado. Tem a ver, a forma de Estado tem a ver com o território. O território pode ser unitário, federado e confederado. Pessoal, no nosso país, o Brasil, nós temos um Brasil com estados, né, federativos. Esses estados, existe uma autoridade, existe uma certa autonomia para os estados, mas não existe uma soberania. Soberano somente a união de todos os estados federados, a República Federativa do Brasil, somente o Brasil é soberano, ok? Somente o Brasil é soberano, mas os estados não são soberanos, não possuem soberania. Os estados federados não possuem soberania, tá? Então, o conjunto de estados federados que formam a República Federativa do Brasil, o conjunto de estados que formam a República Federativa do Brasil, eles têm uma autonomia de governabilidade local em seu território, autonomia de governabilidade local em seu território, mas, importantíssimo destacar, não possuem soberania. Por quê? Porque são estados federados. Estados federados sem soberania. Estados federados sem soberania. Né? Isso é importante destacar nos estados federados. Portanto, a República Federativa do Brasil, distribuída em estados federados,
com autonomia sem soberania. Esse é o conceito. O Estado unitário, existe o Estado unitário? Existe o Estado unitário. Existem pequenos países que não vieram de uma união de Estados federados, pequenos países que não haviam 3, 4 territórios autônomos que se subordinaram a uma união soberana e virou um país federado. Não estou falando disso, estou falando de um único território com um único governo, né, que não houve uma união, mas desse único ente territorial surge uma forma de Estado e um território unitário, soberania de um território unitário. O que eu posso citar? Pequenos países, né? A Europa lá, que é pequenininha, né? A Europa tem muito isso, né? San Marino. A Itália tem umas questões na Itália lá, né? Porque, se não me engano, tem umas divisões na Itália logo no início, umas 3, se não me engano, né? Mas a gente pode citar países menores. Esse aqui eu vou citar um detalhe aqui, né? Antes de falar dos outros. Confederado. O que é Estados confederados? Olha que interessante. Unitário, soberano, único, soberano único, né? Posso citar Portugal, né? Como unitário, soberano único, né? Posso citar Portugal, acho que Espanha também como unitário, soberano único. Agora, federado, aí temos o nosso próprio Brasil, o Estado federado, que surge da federação, né? Estados Unidos, né? Estados Unidos, Brasil, né? Estado federado. Agora, o confederado, olha que interessante. O confederado, atualmente no cenário mundial, não existem países confederados, embora a Suíça se chame Confederação Suíça, mas não é um Estado confederado, é só no nome, só no papel. O que são os confederados? Seria, porque não temos atualmente, a união de países soberanos. Países soberanos, 3, 4, 5 países soberanos, que continuam soberanos, cada um na sua soberania, confederados. Aí seria a Confederação Suíça, que levaria esse nome por conta de ter lá 3, 4 territórios que se consideram soberanos e confederados, mas eles não são confederados, eles não são soberanos, portanto não há uma confederação, só no nome. O exemplo é Suíça, mas na prática não existe isso. É Suíça ou Suécia? Agora eu fiquei na dúvida, mas é Suíça sim, né? Confederado, né? Mas como na prática não existe, né, não vamos nem dar o exemplo. Pessoal, alguma dúvida sobre unitário, federado e confederado? Eu tenho uma curiosidade. Opa, vamos lá. Os Estados Unidos consideram um país soberano, nesse caso, né? E não tem Califórnia do Norte, Califórnia do Sul. Vamos matar essa dúvida agora. O governador lá também, né? Se não me engano. Eu entendi a sua dúvida, é a dúvida que todos nós temos, né? No Brasil, qual é o conceito de unitário? É um território soberano, único, que não se une a outros, e a forma de Estado em relação ao território, na sua gênese, na sua formação, temos um Estado unitário e soberano. Até aí todo mundo compreendeu claramente. Na forma de Estado em relação ao território, onde há vários outros estados, no nosso país, 27 estados, e um território, e um Distrito Federal, aliás, é 27, 26 mais um, 26 territórios mais um Distrito Federal, 27. Estes aqui são todos autônomos, há uma autonomia. Eu posso ter, por exemplo, a Constituição do Estado de São Paulo, e existe. Eu posso ter uma legislação para o DF, eu posso ter uma legislação para Minas Gerais, para Goiás, para todos os estados, né, para que sejam cumpridos de forma autônoma, sim, autônoma, mas subordinados à Constituição Federal, que constitui a federação, porque são estados federados, autônomos, mas sem soberania. Inclusive, secessão, separação, falar em separação de qualquer estado brasileiro é um crime que não tem prescrição, não tem perdão, não tem conversa. Falar em separação, né, dão altas penas, né,
criminais, existe uma legislação específica para crime de secessão, né? Pensar em separar o Estado. Então, os Estados federados, eles têm autonomia, mas não têm soberania. Nos Estados Unidos da América do Norte, é o mesmo princípio, só que lá parece que é mais autônomo do que aqui, mas não é. Porque eles trazem essa ideologia em filmes, em séries, eles trazem isso em comerciais, em propagandas, como se o povo tivesse uma diferença muito grande para quem mora em Washington, em Nova York, para quem mora em Miami, para quem mora em Orlando, para quem mora na Califórnia, para quem mora sabe, parece que cada local tem uma diferença muito grande por conta da autonomia. Existe autonomia? Sim, existe autonomia. Existe soberania? Não existe soberania. Eles não são soberanos. Por que um Estado tem liberação de uso de entorpecentes e o outro não tem? Por causa da autonomia. E porque a soberania lá, a Constituição deles permite essa autonomia de decidir sobre essa questão. Mas eles podem falar assim, olha, do ponto de vista da federação, falam assim, daqui para frente vocês não vão legislar sobre isso não. Vocês não vão ter essa liberdade para falar sobre entorpecentes, vai ser tudo proibido, ou vai ser tudo liberado, como é a questão das armas lá, constitucionalmente falando lá, não tem como um Estado falar de forma autônoma que é contra a liberação de uso de armas, porque já na Constituição isso é previsto, isso faz parte da cultura de usos e costumes, é usual, costumeiro, doutrinário, legal, se ter 2 ou 3 armas, parece que, salvo engano, não sei, não tenho fontes aqui para afirmar, mas me parece que existem 3 armas para cada americano, algo nesse sentido, foi o que eu ouvi falar, Então, os Estados Unidos da América do Norte são estados federados, autônomos, sem soberania. A soberania é da federação, é da união dos estados, é semelhante ao sistema brasileiro, Por que existem as diferenças? Agora vamos comparar com o nosso Brasil, porque a Bahia é diferente do Rio Grande do Sul, não é? Muito diferente, porque a Bahia é diferente do Acre, porque o Acre é diferente do Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro é muito diferente de São Paulo. Percebe que também existem essas diferenças no nosso país? Também existe. Existe também uma autonomia no nosso país? Também existe uma autonomia no nosso país. O que não existe é a soberania. Só que a ideologia, como eu falo, nas aulas sobre ideologia, a ideologia ela é forte, ela modifica a nossa forma de pensar. E aí parece que nos Estados Unidos existe uma diferença de estado para estado. Parece? Não, existe. Existe por conta da autonomia, da regionalidade e da característica de cada estado americano. Mas existe isso no nosso Brasil também, tão grande quanto lá, ou maior do que lá. Nós também temos nossas características marcantes, as nossas regionalidades e a nossa autonomia. Professor, mas dá um exemplo da autonomia do Brasil. Até recentemente, cada estado cobrava o ICMS que queria, não era assim? Existia um mínimo e não existia o máximo, Era de 12 a 18 a 35, salvo engano, no Rio de Janeiro, em relação à questão do combustível. Foi assim que estava se cobrando ICMS. É soberano no Rio de Janeiro? Não. É soberano em São Paulo? Não. É autônomo? Sim. Inclusive nessa questão legislativa sobre os tributos, que parece que vai voltar agora no final do mês. Parece que vai voltar. Por quê? Olha o que eu falo, olha que exemplo interessante, a questão da soberania e da autonomia. Quando o governo soberano falou, vamos zerar os impostos, todos foram obrigados a zerar. Qual é o nome disso? Soberania. Em cima dos estados federados. Se o governo libera, fala, agora está liberado, cada um cobra o que quiser. Aí os estados federados, subordinados à soberania, eles vão cobrar de forma livre, independente e autônoma. Cada um vai cobrar o que quiser. O Goiás vai cobrar um preço, Rio vai cobrar outro, São Paulo outro, Minas outro, e assim cada um vai decidir o que é melhor para o seu povo e para o seu estado de forma autônoma, não soberana, porque ainda tem que obedecer o governo soberano. Isso numa forma de governo
presidencialista, né? Ou se fosse parlamentarista, um parlamento onde o chefe de governo, o primeiro-ministro, né, determinasse que assim fosse, que assim se utilizasse desta cobrança. Então temos aí, pessoal, forma de Estado, ela tem a ver com o território, ela é territorial, a forma é territorial. E esse Estado pode ser unitário, federado e confederado. Esse confederado é o que não existe atualmente no cenário mundial. Nós temos em torno de 200 países no mundo, tá? São exatamente quantos? Não sei, porque varia, né? Depende do ano, depende da guerra, depende de quem morreu, como é que se distribuiu. Salvo engano, são 196. Estou arredondando a conta para 200, e desses 200 países não existe países confederados. O que são os confederados? São estados, territórios soberanos que se unem, mas continuam soberanos, não é? Aí é uma confederação. No caso, cada um é soberano, cada estado é soberano. No caso, eles estão unidos, mas cada estado fica soberano, eles são confederados. Eles se unem, vou botar aqui, ó, né? Olha só, eles têm divisões, fronteiras, um faz fronteira com o outro. A divisão aqui é só um rio, talvez, né? Mas esse que é vizinho desse, que é vizinho desse, que é vizinho desse, e aí, só que eles continuam mantendo cada um o seu governo independente, a sua soberania, e eles se unem, uma confederação. Essa confederação, na prática, não existe. Cada um com a sua própria legislação, independente, até com línguas diferentes, né? Mas eles se unem em um interesse comum, né? Seria uma aliança comercial ou uma aliança de guerra, parecido com o que tentaram fazer com a União Europeia e aqui, né? A ALCA, né? Mercosul, seria mais ou menos isso. O Mercosul é um exemplo de confederação que nunca vai funcionar, que nunca vai existir, né? Tomada de 3 pinos, placa do Mercosul, kit primeiro socorro, aquelas ideias que não dão certo, né? Que não funcionam na prática, tá aí, né? Confederação. Então, pessoal, ficou claro? Forma de Estado unitário, federado e confederado? Ficou bem claro, bem tranquilo esses conceitos? Tranquilo, né? Então, podemos passar agora, sair de forma. Quando eu falar de forma, eu lembro de território, a distribuição do governo do território. Agora, quando eu falar de sistema, aí eu penso em algo diferente, não é a forma agora é o regime, é o sistema, é o sistema que envolve executivo e legislativo e aquele que é governado, e aquele que está lá na base, e o povo, vamos dizer assim, né? Vamos falar do povo, vamos usar essa linguagem, né? Então, o sistema de governo, ou sistema de Estado, que não é forma de Estado, não é forma de governo, é um sistema de governo, sistema de Estado, que eu posso dividir em presidencialismo, semipresidencialismo e parlamentarista, sistema de governo. Tem outros? Tem, mas primeiro, para não confundir, vamos falar desses 3. Pessoal, o presidencialismo. O que é o presidencialismo, né? Fácil, simples, porque já que nós vivemos, fica fácil compreender o sistema de governar de um presidente. Qual é o sistema? No nosso país, né? No mundo, de maneira geral, é de 4 a 5 anos, o mandato, mandato não é mandado de mando, eu mando fazer, eu mando cumprir a ordem, é o mandado. Agora o mandato de outorga, mandato de outorga. O que é outorgar? Outorgar é atribuir poderes. Se eu voto em tal parlamentar, em tal presidente, eu estou outorgando, eu estou dando poderes para tal presidente. Eu estou dando um mandato, não mandado. Eu estou dando um mandato de outorga, de poderes. Estou dando uma procuração para o presidente governar. É isso, entendeu? Que é mandato de outorga. Então é isso. Normalmente de 4 a 5 anos, né? E normalmente em torno de 2 mandatos, né? Então eu tenho 2 mandatos e tenho de 4 a 5 anos. No nosso Brasil já foi 5 anos. Sabia que já foi 5 anos? Era 5 anos. O Fernando Henrique, sabiamente,
né, para não dizer espertamente, sabiamente, né, modificou a Constituição, reduzindo de 5 para 4 e aumentando para 2 mandatos, do qual, na mesma época que ele modificou a Constituição, ele foi reeleito e ele ficou 4 mais 4, por isso que eu digo que é sabiamente ou espertamente, ele ficou 8 anos, né? E com 8 anos aposenta com diversos benefícios. O presidente da República, coisa pública, que administrará a coisa pública, o presidente da República, ele, em 4 anos ou em 8 anos, exercerá um mandato, a procuração do povo, né, uma procuração normalmente democrática, vindo diretamente do povo pelo sufrágio universal direto, né, ele exercerá um mandato para administrar a coisa pública, juntamente com o legislativo, sim, juntamente com o legislativo, né, mas ele representando diretamente o povo, por exercer um mandato diretamente vindo do povo pela democracia. Então, o presidente da República Federado do Brasil. É isso. Olha só a ampliação do conceito da forma de território, sistema de governar presidencialista, né? O presidente da República, ele cumula, né, como dizem aí por aí, 2 funções. Como assim não são 2 funções? Tá maluco? 2 funções. Ele, ao mesmo tempo que ele é chefe de governo, porque ele governa diretamente, ele pega na caneta, ele pega na marreta, ele pega na serra, na guilhotina, ele sobe no trator, ele ajuda a pavimentar a rua, ele dá ordem, ele pula de paraquedas, ele entra no tanque de guerra, ele bate revista nas tropas, ele vai para a construção e etc e tal. Ele trabalha nas catástrofes, né? A gente está vendo o pessoal fazendo isso daí. O chefe de governo. E se precisar ir lá na ONU, ele vai. Se precisar ir nos BRICS, né, ele vai. Se precisar ir na OTAN, ele vai. Se precisar ir nos Estados Unidos, ele vai. Então ele também é chefe de Estado. Ele representa o Estado brasileiro, mas ele governa, né? Ele faz as 2 coisas ao mesmo tempo. Ele acumula essa dupla função. O chefe presidente, né? O presidente da República Federativa do Brasil, sistema de governo presidencialista e a forma de Estado federado, e ele governa nessas 2 funções, governando e representando. Tranquilo? Até aí? Mole, né? Ficou claro, ficou fácil de compreender. No semipresidencialismo, a novidade. Por que novidade, pessoal? Não é novidade doutrinariamente falando. Os livros de ciência política que estão aí, existe esse conceito. Geralmente é 2 linhas, ninguém quer falar nisso, porque isso na prática não funciona. É a mesma coisa que tirar doce de criança ou tirar o poder do povo, as 2 coisas, né? Eu tiro o poder do povo, o povo elege um presidente que na prática não terá poder de governar. Ele será um mero chefe de Estado para participar de uma reunião da ONU, para ir desfilar no carnaval da Imperatriz, que ganhou, para ir no camarote 2222, né? É o semipresidencialismo. Estou dizendo que aconteceu isso não, tá? Estou dando esses exemplos assim para animar a aula, né? Entendeu? Então o semipresidencialismo, o presidente, ele fica por conta, né, de somente exercer a função do semipresidencialismo, de chefe de Estado. No semipresidencialismo, ele só é chefe de Estado, só e nada mais. Enquanto que o chefe de governo no semipresidencialismo provavelmente será o primeiro ministro, que é o chefe da Casa Civil aqui no Brasil. Quem é o atual chefe da Casa Civil? Ele mesmo passaria a governar o país, enquanto o presidente vai pular carnaval, vai para o trio elétrico, vai para Sapucaí, quando tiver reunião na ONU vai fora, quando tiver reunião fora do país vai fora do país, vai lá conversar com o Biden, vai lá conversar com o Putin, mas só isso, e não vai resolver nada. Mas a doutrina diz que vai ser o chefe da civil, o chefe de governo. A doutrina diz que o primeiro-ministro é o
parlamentar chefe do parlamento. Quem é o parlamento? Qual é o parlamento que nós temos atualmente? O Congresso, os deputados federais. Atualmente, os deputados federais é o parlamento do nosso país. Ontem teve uma pergunta do Juan perguntando o seguinte: professor, o que é o parlamento? Aí eu falei, parlamento de parla, porque parla significa falar, porque parla é no termo italiano. E quem parla por nós, quem fala por nós, são os deputados federais, né? Isso no âmbito federal, no âmbito maior, né? Verificando as federações, falando de federações, falando do governo federal, estamos falando dos parlamentares federais. Isso para a federação, porque para estados eu vou ter quem? Eu vou ter os deputados estaduais, para municípios, vereadores, né? Então nessa escala aí, do maior para o menor. Então olha só, o primeiro-ministro, quem é o... Aí tem um detalhe que eu não falei ainda, que eu vou falar, né, que tem a ver com a pergunta. O primeiro-ministro, como é que funciona essa questão do primeiro-ministro? Eu estou falando do semipresidencialismo, onde eu tenho um presidente. Atenção, eu posso ter dois presidentes. Agora eu lembrei. O semipresidencialista é chefe de Estado, por caso? O presidente, ele é chefe de governo e de Estado. Ponto. O semipresidencialismo, ele só é chefe de Estado, só ele não governa. Quem governa? Primeiro-ministro, semelhante com o parlamento. Então, o semipresidencialista é o governador, no caso. Não, eu vou explicar isso. É complicado essa parte que eu vou explicar. Vou pular o semipresidencialismo, vamos para o parlamentarismo, aí eu volto explicando porque o conceito tem a ver com o outro, né? Isso quase não é explicado nos livros por esse motivo. Por que acontece? Porque o chefe do Estado, que é o presidente da República, no semipresidencialismo, ele perde o poder de governar, ele não governa. O semipresidencialismo, ele não governa. Se hoje nós tivéssemos um semipresidencialismo no Brasil, o Lula não governaria. Ele ficaria só nos passeios, nas festas, nas condecorações, congratulações e eventos dessa ordem, dessa natureza. E o governo, na prática, ficaria nas mãos de quem? Do primeiro-ministro. Esse primeiro-ministro, que nós não temos esse semipresidencialismo e não temos isso no Brasil e quase não existe em nenhum outro lugar do mundo, existe, mas quase não temos. Esse primeiro-ministro, ele é eleito não pelo povo, ele é eleito pelos parlamentares. Quem são os parlamentares? O Congresso. O que o Congresso faz? Elege um primeiro-ministro. Por isso que está difícil de entender, porque na prática nós não vimos isso. Mas aí o que acontece? Na prática é isso que acontece. O Congresso se reúne numa votação, naquela que vocês veem na televisão no painel eletrônico, eles votam. Vamos votar agora o nosso líder, que é o líder do Congresso, mas será o líder do Brasil, que governará o Brasil. Teremos um presidente? Sim, Lula e Rosângela, a Janja, o Lula e a Janja. Teremos lá presidente e primeira dama, para nos representar em eventos, festas, representar o mundo, né? Vai ter uma reunião da ONU, Janja e Lula. Vai ter uma reunião do BRICS, Janja e Lula. Vamos ter que fazer uma frente em relação às questões da Amazônia, aos desastres, etc. Nada a ver com Janja e Lula. Isso tem nada a ver, porque eles não governam. Quem governa? Primeiro-ministro. Quem é o primeiro-ministro? Não sabemos, porque nós não temos isso no nosso país, por isso que eu não estou conseguindo dar exemplo. Mas se tivéssemos, o Congresso se reuniria, faria uma votação, vamos eleger o Simon como nosso primeiro-ministro. Sabe? O vice-presidente. Oi? O vice-presidente. Não, o vice-presidente é a mesma situação. Porque o vice, na verdade, é um substituto do principal. Se ele morrer, se tiver um problema, se ele quebrar a perna, né, aí entra uma designação. Ele governa na ausência do presidente, não governa? Ele governa, mas como ele não é chefe de governo, então ele também não governa, né? Ele é chefe de Estado. Se ele se ausentar, ele é o substituto do chefe de Estado, né? Seria o substituto do substituto. Eu não quero complicar isso, né? Mas só fechando a questão do primeiro-ministro. Então esse primeiro-ministro eleito, ele que governa. Como que ele governa? Tem que tomar as decisões de verba, de envio de tropas, de envio de medicamento, de helicóptero,
dispensar uma verba para tal. Ele que administra o primeiro-ministro no semipresidencialismo. Vale dizer que semipresidencialismo, o que eu estou falando aqui, vale para o parlamentarismo. No presidencialismo, quem governa? Presidente. Quem é chefe de Estado? Presidente. No semi, o presidente perde o poder e vira um chefe de Estado. E aí a governança pode ser através de um primeiro-ministro ou pode ser através de um outro presidente não eleito pelo povo. E poderemos ter dois presidentes. Professor, mas isso existe? Não. Na doutrina existe? Existe. Na prática existe? Na prática não existe. Mas é assim que se fala, é assim que se ouve esta situação por aí, né? Ou seja, qual é a situação? De um semipresidencialismo, nós temos que tirar desse semipresidencialismo que o presidente não governa, ele perde o poder de governança, né? Aí poderá ser um primeiro-ministro ou poderá ser um outro governante, mas esse outro governante ele não será eleito pelo povo, né? O que governa no semipresidencialismo não é eleito pelo povo. Vou dar um exemplo aqui hipotético. Pessoal, isso não existe, é só uma hipótese, né? Muda hoje. Eles fazem essa mudança hoje. Não dá para mudar, tá? Mas vamos supor que eles mudem hoje. Sem presidencialismo. Aí o Lula fica como chefe de Estado, populismo, fazendo discurso político, né? Que não serve para nada, porque ele não governa, ele é chefe de Estado. Estou dando um exemplo hipotético, não tem nada a ver com ideologia aqui, pessoal. E aí coloca o Alckmin como chefe de governo. Entenderam? Ou coloca o Haddad, esquece o Alckmin, coloca o Fernando Haddad, como chefe de governo. Quem vai ser o nosso governante? Que vai decidir, que vai assinar os decretos, que vai assinar a lei, que vai mandar a verba, que vai isso, que vai aquilo? O Haddad. Ele vai ser o governante do Brasil, chefe de governo, no semipresidencialismo. Vamos passar esses dois pontos. Essa é uma pergunta, professor. Aí, por exemplo, no semipresidencialismo, a escolha desse primeiro-ministro, ele se restringe ao parlamento ou a uma escolha mais ampla? O semipresidencialismo ele depende de uma legislação própria, ele depende de uma questão própria de cada país, tá? O que nós temos visto na doutrina? Que o semipresidencialismo ele é semelhante ao parlamentarismo. E vamos ver o parlamentarismo agora. Como que funciona o parlamentarismo? Quem manda no parlamentarismo não é o presidente, porque nós não temos presidente no parlamentarismo. Não é o semipresidencialismo que nós não temos. Quem manda é o parlamento. O parlamento pode ter um presidente? Pode ter um presidente. O parlamento pode ter um rei? Pode ter um rei. Né? Um parlamentarismo monárquico, um parlamentarismo, né? Onde há um presidente. Mas esse presidente, ou rei, ou monarca, o que ele é? Chefe de Estado. E o que o chefe de Estado representa? Ele representa o Estado. Como que se representa o Estado? Já falei. Eu sempre tenho festas, eu fui contestado, né? Até concordo, não é bem essa forma de se nomear, se falar do chefe de Estado. Mas para as honrarias, para as representações, para as questões diplomáticas, chefe de Estado. Mas o que realmente interessa ao povo, que é o meu bem-estar, o preço da gasolina, os tributos, os impostos, como eu vou me conduzir dentro da nação, perante a nação, o que interessa para a minha economia, para o meu bolso, para a minha vida no cotidiano, provém do chefe de governo. Esse chefe de governo aqui, no parlamento, é o primeiro-ministro. Então, no parlamento, quem é o parlamento? Agora vamos voltar. Quem é o parlamento? Os parlamentares são os congressistas, os deputados federais e senadores são os parlamentares. O chefe do parlamento que será escolhido por quem? Pelo próprio parlamento. É uma democracia indireta. Por que democracia indireta, professor? Porque eu não voto no primeiro-ministro. Eu voto no parlamento? Sim. Eu voto nos deputados federais? Sim. Quais são os deputados federais que vocês votaram nas últimas eleições? Vocês votaram nos deputados federais e eles, deputados federais que são o parlamento, é que vão escolher para eles um chefe. Eles escolhem um chefe para eles e eles escolhem um chefe para nós. Porque o parlamento que fala pelo povo, para de falar, que o
parlamento que fala pelo povo, para o povo, representa o povo, e eu voto diretamente no meu parlamentar. Aí ele escolhe um líder, que se chamará primeiro-ministro, ou primeiro parlamentar, ou chefe de governo. Terá esses três nomes, ou um desses três nomes. É que comumente na Europa se chama primeiro-ministro. Na Alemanha, bem recentemente, nós tínhamos o primeiro-ministro, a primeira-ministra, né, famosa, que ficou durante muitos anos, a Angela Merkel, chefe do parlamento alemão. Não é isso mesmo? Tivemos, trocou agora recentemente, né? A chefe do parlamento alemão. Porque lá o sistema parlamentarista, onde o parlamento manda, né, é votado, é escolhido pelo povo, eles escolhem o primeiro-ministro governa o país. E ponto final para essa questão. Aí pessoal, aí voltando a ser presidencialista, que fica sempre o Boris Johnson lá também. Boris Johnson, exatamente. O pessoal chegou ele lá, dançando pelado lá e tal. Tirou. O problema não é dançar pelado, né? Dançar pelado até pode, né? O problema é dançar pelado quando ninguém podia sair. Quando ninguém podia sair de casa, os caras estão dando festa, né? É esse que é o problema. Obriga eu, você, todo mundo ficar em casa, de máscara, álcool em gel, aulas telepresenciais, sistema híbrido, a economia afundando. Aí o problema não é andar pelado, né? O problema é fazer a festinha particular, aglomerado, todo mundo, uma galera, né? Enquanto o povo está ficando em casa no isolamento. Ficou parecendo o quê? Ficou parecendo uma grande farsa, uma grande mentira, a história do isolamento, que, né? Aí não é? Aí coloca todo mundo em dúvida. Pô, o cara do poder fazendo isso aí, então isso não existe. A gente está preso por quê? Se ele pode fazer isso. Esse é o problema. O problema não é andar pelado. Né? Ninguém quer saber o cara faz. Mais uma dúvida do parlamentarista. Tipo assim, quem vai definir quem governa o país vai ser os deputados e os senadores, né? Vamos clarear agora, comparando presidencialismo com parlamentarismo. Vamos clarear esses conceitos desses sistemas de governo, o sistema de Estado em relação à forma de governar, a política propriamente dita, de uma forma prática, é o governo de uma forma prática. Vamos lá. Quem governa no presidencialismo? O presidente. Quem governa no parlamentarismo? O primeiro-ministro. O primeiro-ministro. No presidencialismo, existe um parlamento? Existe. Existe o presidente e o parlamento. No parlamentarismo, existe um presidente? Existe um parlamento? Existe um parlamento. E existe um primeiro-ministro. Pode existir um presidente? Pode, não pode, tanto faz. Não tem motivo. Não é? O que na prática existe é lá na Inglaterra, que é o exemplo que fica fácil, claro, né, objetivo, que todos entendem quando se fala, é um parlamento, né, europeu, onde nós temos lá uma rainha que é chefe de Estado. Cadê chefe de Estado? A rainha, né, que não é mais rainha, porque nós não temos mais rainha, temos agora o rei Charles, né, que assumiu o lugar de chefe de Estado no lugar da sua mãe, da rainha Elizabeth, né? Então o chefe de Estado é Charles. E o chefe de governo é ele? Não. É o primeiro-ministro do parlamento. Ele continua fazendo os protocolos da realeza, os protocolos reais, amado pelo povo, idolatrado pelo povo, representando um povo. Lembra do conceito de nação da aula passada? Pessoal, existe nação flamenguista? Existe. Porque o sentimento pelas cores do Flamengo, né, preto, vermelho, né, o ninho do urubu, o Zico e etc. E tal. Então esse sentimento é uma nação, o sentimento pelas cores, pela tradição, pela bandeira. Existe nação corintiana? É lógico que existe, né? É lógico, né? Tem samba enredo, tem a Gaviões, tem um cavaquinho, né? Tem um cavaquinho, né? Todo corintiano toca, né? Cavaquinho, né? Porque é o único instrumento que dá para tocar o gemado, né? Então, a gente toca cavaquinho, os corintianos. Já todos os cavaquinhos já. Né? Então o sentimento
sentimento pela nação corintiana é um grupo que se identifica pela bandeira, pelas cores, pelo hino, é o sentimento. Então, nação corintiana, verdadeiro. Nação flamenguista, verdadeiro. Nação britânica, eu ia chegar nessa, verdadeiríssimo. Aí o povo de lá se identifica com o quê? Com a hora do chá. Olha que bonito isso aí, né? A hora do chá. Aqui a gente tem a hora da cerveja, a hora do chá, né? A hora do chá, tem os guardas, né, do castelo lá e etc. Tem uma série de questões da tradição deles que eles se identificam como povo, como nação. Esse nacionalismo, né, no parlamentarismo, exige-se, pede-se, requer um chefe de Estado. É isso, pessoal. Aí parece que não é importante, né? É hiper, super importante essa identificação do povo com o seu Estado, com o seu chefe. Mas quem vai governar? A coisa chata, a coisa ruim, a coisa difícil. Aí fica para o chefe do governo, o primeiro-ministro, que é escolhido pelos parlamentares através de uma votação entre eles. Mas o regime é democrático. Por que o regime é democrático? Por que o regime é democrático? Porque o povo escolhe o parlamento e o parlamento escolhe o primeiro-ministro. Só é indireto, mas continua sendo democrático. É direto do povo para o parlamento. Então falamos de forma de Estado, sistema de governo e agora vamos falar de regime. Regime de governo ou de Estado, né? Forma, sistema e regime. Professor, quais as diferenças? Vamos falar do regime agora. Pessoal, existe muita polêmica, existe muita dúvida, existem divergências, inclusive entre os doutrinadores. Existem divergências entre os doutrinadores. Quem são os doutrinadores? Os doctor levels, ou os professores da lei, aqueles que escrevem livros, que escrevem doutrinas, que escrevem apostilas, estes que dão aula, estes que trazem os conceitos da ciência política, muitas vezes não se entendem, né? Um acha que é uma coisa e o outro acha que é outra, baseado em métodos, tá, pessoal? Baseado em métodos. Mas nós, né, procuramos simplificar ao máximo, né? Primeiro vamos simplificar, vamos trazer os conceitos mais, vamos dizer assim, mais genéricos, mas não são superficiais, tá? São conceitos mais abrangentes, para depois irmos, né, destrinchando esses conceitos, descendo as minúcias e aí chegando a outros conceitos, mas nós temos que entender o maior para depois chegarmos no menor e assim podemos compreender todos os exemplos. E aí, falando desses regimes de governo, né, eu vou dividir eles, tá, em três, só três. Professor, mas só três? Só três. Tem mais? Muito mais. Mas vamos dividir em três para não complicar a situação, como eu acabei de falar, né? Então, ó, falamos de forma de Estado, sistema de governo, tá? E vamos agora para o sistema, né, de governo ou sistema político. Vou ter que apagar. Aqui. Tranquilo, né? Pode apagar, né? Porque aí eu vou ter que fazer aqui um novo esqueminha rapidinho. Eu vou tirar uma foto, mas é isso mesmo, né? Olha só, nessa questão de regime de governo ou sistema político, eu vou falar de dois sistemas, tá? Vamos lá, sistemas políticos. Não é sistemas, regime, né? Regime político ou regime de governo. Desculpa a letra, desculpa o rabisco aí. Então o que acontece? Eu vou dividir esses regimes e sistemas em puros, como Aristóteles teria feito na época, aliás, eu como filho dele, né? Impuros, né? Puros ou impuros, ok? Né? Então, regimes políticos, regimes de governo, puros e impuros. Os puros, por que ele fala puros e impuros? Não tem a ver com a pureza, com uma limpeza, vamos dizer assim, uma clareza. Tem a ver com a origem, tá? Os puros são os mais antigos e os impuros os mais modernos. Então, em relação aos puros, ele diz que tem
Vamos lá. Monarquia, né? Monarquia. Tá? Não tem monarquia. Aristocracia. Monarquia, aristocracia e democracia. Então são os regimes políticos de governo puros, monarquia, aristocracia e democracia. E os impuros, vamos lá, tirania, oligarquia, e o último, politeísta. Então, na segunda parte da aula de hoje, vamos falar desses assuntos e, ao final, nós vamos falar, ampliando o conceito de monarquia, república, parlamentarismo e anarquia, que eu deixei para o finalzinho aí, que eu até falei no início da aula, né? Deixei para o final aqui, para nós voltarmos e comentarmos. Então, pessoal, nessa segunda parte, regimes políticos. Vou melhorar isso aqui? Tá feio, né? Eu pensando em uma coisa, escrevendo outra e na lista. Então, regimes políticos. Lembrando que ciência é o conhecimento, política é conhecer a vida dentro da polis. Que polis é essa? A grega, a romana? Sim, de lá para cá nós temos o conhecer, o viver na vida organizada da polis grega. Que na polis atual não é muito diferente daquela época, mas lá naquela época havia os cidadãos gregos e aqui há os cidadãos dos tempos modernos, que nós não somos escravos. Nós temos direitos e deveres e outras questões mais que envolvem, né, essa evolução de lá para cá. E eu nem gosto dessa palavra evolução e progressão, porque na verdade não é uma evolução nem é uma progressão, são tempos diferenciados. Né? Tempos modernos, sim, mas tempos diferentes, né? Porque eu posso ter uma democracia aqui, posso não ter uma democracia lá em Israel. Israel tem, né? Aquele povo lá no Afeganistão e etc e tal. Então é isso, né? Pessoal, regime político puro, monarquia de mono é um governo de uma pessoa. A monarquia é um governo de uma pessoa. Como vocês sabem, a aula de história não é aula de ciência política, né, pessoal? Nós não vamos se apegar em detalhes de aula de história, porque não tem a ver com a aula de história, embora tenha tudo a ver uma coisa com a outra, né? Ciência política abrange sim a história, mas, né, basta dizer, vocês sabem que a monarquia ela pode ser eletiva, que é rara, mas tradicionalmente a monarquia não é eletiva, ela é hereditária, né? Que passa de pai para filho, né? E que primordialmente lá nos antepassados, né, a monarquia vinha até mesmo de um poder teocrático, né? Cracia poder, Deus, um poder teocrático, um poder vindo diretamente de Deus, do escolhido, e dali ele passava para os seus herdeiros e etc e tal, chegando ao absurdo de determinados reis, imperadores e etc e tal, a casarem com as próprias filhas e etc, terem toda essa questão entre eles para não se misturarem, para ter o mesmo sangue, a mesma descendência, por conta de uma hereditariedade. Não precisamos, né, descer nesses detalhes, temos que entender que a monarquia é o governo de um para todos e fim de papo. Não tem legislativo, não tem parlamento, não tem judicial, não tem nada. O rei, ele é o governante, ele é o chefe de Estado, ele é o guerreiro, ele é o chefe das Forças Armadas, ele é o legislador e ele é o judiciário. É um governo único para tudo e para todos. É a monarquia. Ponto. Governo puro, regime político puro, monárquico. Ok? Estamos falando de coisas antigas. Aristocracia. O que é aristocracia, pessoal? Aristocracia, né, é um governo não de um, mas de poucos nobres, poucos grupos poderosos, pequenos grupos poderosos que governam, um governo aristocrata, um governo de burgueses,
um governo de pequenos, uma pequena aldeia, um povo, né, pequeno, unido, agrupado em um território. Aí vem o nacionalismo, vem a nação, vem o sentimento, vem a soberania daquele povo que escolhe um representante. Mas esse representante não é um representante, é uma família, ou duas famílias unidas, de guerreiros, de pessoas com abastadas condições financeiras, que se armam, que se organizam. Temos uma aristocracia para governar. Cracia, a palavra cracia significa poder. A aristocracia é isso, são os nobres aliados em uma forma de poder e que governam. E temos aqui em terceiro lugar a democracia. Quem é o demo? O povo, né? Etimologicamente falando, a palavra demo significa povo, cracia significa poder, o poder que se origina do povo, o poder que se origina do povo. Na Gênesis, o povo tem o poder. Por que o povo tem o poder? Porque o povo escolhe o seu representante para representá-lo em suas questões. Seja ela qual for, o povo escolhe o seu representante em uma democracia, em regimes políticos puros, monarquia, aristocracia e democracia. E ponto final, fácil a compreensão, sem nenhum problema. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida sobre democracia, aristocracia e monarquia? Tranquilo, né? Aquelas outras formas que tinham, tipo diarquia, tetrarquia, vem tudo da monarquia, né? Onde tinha 2 reis, 3 reis, 4 reis, dependendo. Coisa mais da antiguidade. Essa questão de 2 reis, vocês já ouviram falar disso. Tem muito a ver com a aristocracia, na verdade, né? Porque na aristocracia os nobres assumiam o comando, né? E aí 2 grupos dentro de uma determinada região, né? Só que aí tem um problema na questão da bandeira, das cores, do exército, do império, quem vai seguir quem, né? Mas aí se eles são unidos, se essa aristocracia é unida e resolve governar de forma unida, o povo não interfere. Mas eles estão se entendendo. Mas se eles começam a brigar, essa aristocracia se rompe, cria uma guerra, cria um problema. Mas até então a aristocracia é unida no poder, né? As formas impuras, tirania, oligarquia e politeísmo. A tirania é o contrário da monarquia. Porque a monarquia, o monarca, ele governa, mas ele governa pensando no povo de certa forma. Ele quer ver o reinado bem, o povo indo bem. Ele governa para si, mas ele governa para o povo, o monarca, uma forma pura de governo de regime político. Na forma impura de regime político, o tirano, o rei tirano, o líder tirano, o imperador tirano, ele não quer saber do povo. Ele governa para ele, por ele, para ele, somente para ele. E temos o exemplo aí do rei Sol, né? O rei francês, o rei Sol, que dizia que Estado era ele, Estado sou eu. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, e depois de mim sou eu mesmo, e não tem essa. Eu não estou aqui para agradar ninguém. Rei Sol, rei tirano, um regime político impuro, tirania. É o contrário da monarquia. É um governo único também, é um governo único de um tirano que governa de forma para si próprio. Ele não quer saber do reinado do povo, ele não quer saber das pessoas que estão sob o seu poder, sob o seu governo. Não agradou, ele manda matar, manda castrar, manda cortar no meio, e etc e tal. Essa é a forma de tirania. Estou aqui falando de forma genérica abreviada. Tirania, né? Em contraste com a monarquia. Em contraste com a aristocracia, que são os nobres, né? A nobreza, a classe nobre, a classe pura de grupos aristocratas, né? Pessoas ricas da sociedade, 3 famílias ricas da sociedade que se unem para ajudar o povo, a aristocracia. Mas ao contrário da aristocracia, num governo corrompido, num governo podre, ao contrário da aristocracia, eu tenho a oligarquia. O que é a oligarquia? É o contrário da aristocracia. São pequenos grupos que governam para si e não para o povo. Os oligarcas são pequenos grupos familiares, grupos de famílias, grupos de comerciantes, 6, 7, 8, 10, meia dúzia de grupos, ricos, abastados, semelhantes aos nobres aristocratas, mas
que governam visando o seu próprio interesse, né? Atualmente tem se falado na televisão de que os oligarcas russos tiveram seus bens bloqueados, tiveram suas contas bloqueadas, perderam bens, patrimônios, chamaram pequenos grupos de milionários da Rússia de quê? De oligarcas. É verdade? Não sabemos. Pessoalmente, pode ser que sim, pode ser que não, mas será que não é uma ideologia da mídia para dizer que estes pequenos grupos, né, chamando eles de oligarcas, né, eles, por conta da questão da guerra, e aí seria uma guerra ideológica, por que não chamamos de aristocratas? Eu chamo de Elon Musk de aristocrata, eu chamo Bill Gates de aristocrata, eu chamo os russos de oligarcas, né? Talvez seja uma guerra ideológica, talvez não seja isso, não sabemos, né? Eu estou dando a comparação. Ou não, eu falo o contrário, né? Bill Gates, cara do mal, oligarca, né? Elon Musk, cara do bem, aristocrata. Entendem? A questão, essa é a questão, né? Não estou dizendo que é nem afirmando que é, estou dando os exemplos, comparando aí, né, pequenos grupos de milionários, de famílias ricas ou de pessoas ricas, porque ele não é a pessoa, ele representa um grupo, na verdade, né? A empresa dele é rica e famosa, ele não é a pessoa sozinha rica e famosa, ele é um aristocrata ou um oligarca. Na teoria pura, aristocrata, na teoria pura, oligarca. E por último, democracia, fácil, poder do povo. Não é monarquia, não é aristocracia. É quando o povo elege diretamente os seus representantes, seja no presidencialismo, seja no parlamentarismo. Podemos ter uma democracia com a eleição do povo, demo, né, exercendo o seu poder de eleição, através do sufrágio universal. O contrário da democracia, temos aqui o politeísmo, que aí são várias pessoas, tá? São várias pessoas que também são eleitas, mas elas não governam para o povo, no interesse do povo, no interesse da coisa pública, no interesse da res pública. Eles governam no seu próprio interesse. Existe isso no nosso Brasil? Existe. Qual é a ala do governo que o pessoal chama esse último aqui, ó? É uma espécie de antidemocracia. Eles estão lá, eles são eleitos, mas eles governam visando seus próprios interesses. São como se fossem grupos de empresários que estão lá no poder, visando defender o seu próprio interesse, né? Não vou citar ninguém, não vou dar ideia, nem indireta, nem sugestão, nem direta. Fiquem abertos a essa questão aí. Alguma dúvida? Você falou desses oligarcas aí, na realidade aquela briga lá nos Estados Unidos e tal, na realidade, mas eles querem botar os caras contra aquele presidente lá para ver se derruba o presidente. Boa questão. Exatamente isso. Exatamente. Isso é uma boa questão. A realidade dos oligarcas russos, qual é? Os Estados Unidos bloqueiam os bens dos oligarcas russos, bloqueia as propriedades, bloqueia navio, bloqueia as contas bancárias. Está acontecendo um problema no mundo aí, já vou explicar no finalzinho da aula aí, antes de falar de anarquia, né? O problema que eu falei ontem, que eu iniciei ontem, falei da nova ordem mundial, né? E falei da ordem mundial vigente. Qual é a ordem mundial vigente? O dólar. Toda a economia mundial é baseada no dólar. Qual é a língua? Inglês, americano. Essa é a ordem mundial vigente. Qual é a nova ordem mundial? O que vier na economia mudando essa questão, a ordem vigente. Se mudar a moeda atual, nós teremos uma nova ordem mundial que não tem nada a ver com chip, anticristo, a besta. Besta é quem acredita nisso aí, né? Tudo isso aí, não tem nada a ver com isso. A nova ordem é uma nova ordem econômica. E essa nova ordem econômica aí sim tem a ver com o que estão falando aí. Ela vem da China ou da Rússia? A Rússia está enfraquecida pela guerra. Como o doutor muito bem acabou de nos colocar agora, falar que oligarcas russos, não estou falando de aristocratas russos, estou falando de oligarcas russos, é pejorativo, é uma guerra ideológica contra os russos, visando destruir, visando afundar, visando destruir a imagem, bloquear o patrimônio, colocar todo o mundo, os globalistas querem todo o mundo contra os russos, contra o Oriente, que eles falam de
leste europeu. Não existe leste europeu. A Europa é pequena, chegou a um determinado ponto, acaba. Aí passa do leste para o oriente. Leste ocidental até determinado ponto, depois de determinado ponto nós temos o Oriente, que não é o leste europeu. Estão querendo dizer que a Rússia e a Ucrânia faz parte da Europa. Não faz. Né? O continente asiático não é o leste europeu. Isso é tudo um jogo de palavras? Não, não é. É ideologia? É, mas não é. Porque o Oriente é Índia, Rússia e China. Quem está enfraquecido nessa história? A ordem vigente mundial, os Estados Unidos está enfraquecido. Rússia enfraquecida por causa da briga com a Ucrânia, que na verdade não é a briga com a Ucrânia, é a briga com os globalistas da OTAN, da NATO, né? Da Organização do Atlântico Norte, que é um grupo de cerca de 20 países, não me lembro aqui quais são todos, né? Mas tem uma lista, encabeçada pelos Estados Unidos, França e outros, da NATO, da OTAN. E Rússia, enfraquecida. Qual é a nova ordem mundial, doutores? A China. Está claro. Aí eu falei isso ontem e vou provar hoje. A Rússia enfraqueceu, mas os Estados Unidos também enfraqueceu, porque eles não, não dão muito dinheiro para se defender. Os Estados Unidos enfraqueceu muito a ponto de estar quase quebrando e perdendo a vigência da ordem, perdendo o poder da ordem. Vamos provar agora. Os países árabes não querem mais negociar em petrodólares americanos. Alguém viu essa notícia hoje? Saiu hoje. Os países árabes querem negociar nossa moeda local. Por enquanto nossa moeda local. A China já falou, quem negociar comigo agora é da minha moeda. Moeda chinesa, nova ordem mundial. Qual a nova ordem? Se a China, que é um dos maiores países do mundo, uma das maiores economias, que tem um PCC, Partido Comunista Chinês, que de comunista não tem nada, né? É um país extremamente capitalismo selvagem, com regras próprias, mas claro que tem questões de comunismo lá por conta de um socialismo que eles praticam. Tem a ditadura, é o terceiro ponto da nossa aula, né? Nós vamos falar de monarquia, vamos falar de autoritarismo, monarquia, república, autoritarismo e anarquia para fechar a aula. Né? Então olha só, não só para fechar essa questão de globalismo, OTAN, né, da NATO, né, e essas questões de guerra. O pessoal pergunta muito, e o BRICS? O BRICS é só uma aliança econômica, é igual o Mercosul, não serve para nada. Né? É igual o grupo de WhatsApp. Só serve para encher o aparelho de mensagem. Não serve para nada esse grupo de WhatsApp. Né? É o BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China e Sul of America, né? Ou África do Sul. Mas, atenção, a ordem econômica não é o que determina o que manda no mundo? A ordem econômica vigente? A nova ordem mundial não seria uma nova ordem econômica? Então, eu retiro o que eu acabei de falar. Talvez o BRICS seja a maior aliança econômica, comercial e futura nova ordem mundial. Professor, você vai ser preso. Porque o BRICS pode estar representando isso. Quem vai encabeçar o BRICS? É o Brasil? Lógico que não. Né? O B vem na frente para ficar bonito, para dar som. Né? Quem vai representar o BRICS provavelmente vai ser a China. Rússia enfraquecida, Estados Unidos enfraquecido, perdendo o poder da moeda. Olha só, o lastro da economia mundial são os petrodólares, é o dólar, o lastro da economia mundial atual. Mas a nova ordem talvez seja negociar em moeda chinesa. Por enquanto, os árabes estão falando, vamos negociar na minha moeda. A China falou, não, faz negócio comigo, é minha moeda. A Rússia falou de negociar na moeda deles, mas eles estão fracos. E olha só, essa questão da oligarquia, né? A ideologia, a terceira guerra mundial, fria, ela já existe. Né? Oligarcas, não são aristocratas, são oligarcas. Não é uma nobreza boa, é uma nobreza má, oligarcas. Então, estes oligarcas russos tiveram bens bloqueados, contas canceladas, tudo de forma ilegal, dentro da guerra. Não é uma guerra, guerra fria. Vai ter guerra nuclear? Não.
Por que não? Porque não interessa destruir as economias, os povos. Como é que eu vou sugar de um povo que não tem nada? Não, quero tudo em pé, para continuar pegando deles. Se houver uma guerra, que eu acredito que não haverá do jeito que já existe. O mundo nunca deixou de ter guerra, pessoal. São cerca de 40 conflitos no mundo, todo mês, todo dia, todo ano. É que esse é um conflito maior. Aí sai na televisão como uma grande guerra, parecendo uma terceira guerra mundial. Mas a terceira guerra fria mundial, essa existe, é a guerra ideológica. Seria hora de investir agora na moeda chinesa ou no centro ainda para fazer isso? Se eu tivesse, eu investiria, com certeza. Chinês, o mandarim, que é a língua deles, né? A forma de escrever, de falar, né? E a moeda deles é totalmente, vamos dizer assim, é hiper forte, é o que manda, né? Infelizmente, não sei, né? Mas se eu tivesse condições e pudesse investir, seria o caminho. Então, pessoal, tá aí, ó. Regime político puros, monarquia, aristocracia e democracia impuros, tirania, oligarquia e esse regime último aí, que praticamente não existe, mas são os maus, né, governando. E aí, as contradições ali, a democracia, né, contra a politecracia, ou politeísmo, né? A oligarquia contra a aristocracia e a monarquia contra a tirania. Monarquia e tirania são semelhantes? São semelhantes. A diferença é que a monarquia governa no seu interesse, mas no interesse do povo, enquanto que a tirania não. Um rei tirano é um rei mau, é um rei ruim, é um rei impiedoso, cruel, que não está nem com nada, a não ser consigo próprio. Essas questões do globalismo, pessoal, tá? Elas existem, né? Os globalistas, vamos lá, quem são os globalistas? Ao contrário do que se pensa, os globalistas, eles são, né, uma turma aí de milionários, né, que estão dentro do governo, estão no governo, financiam os governos, né, e eles querem tomar o mundo de uma forma, vamos dizer assim, global. Eu não gosto de falar dessas questões não, né? Mas vamos dizer que seriam, porque assim, a religião, ela vem do termo religare, né? No grego religare, que é a religação do homem natural com a sua origem. Qual é a minha origem? Então a minha origem seria talvez Deus, talvez sim, talvez não. Sim, é Deus, mas Deus, como que eu compreendo Deus, né? Eu sou tão insignificante, tão, vamos dizer assim, tão incipiente, me falta na minha mente a compreensão total do que seria Deus. Eu não consigo entender Deus, mas a minha origem, eu posso chamar de Deus e posso chamar de qualquer coisa, mas esta minha origem, no religar, na religião, essa é a minha busca, me religar à minha origem. Então, a religião é a busca por Deus, seguir Deus. Então, os seguidores de Deus são os religiosos. Ponto. É isso, em resumo, de forma abstrata, tá? Um conceito, vamos dizer, científico, né? Já seitas são seguidores de homens, não seguidores de Deus. Eu não sigo a Deus, eu sigo a homens. Então eu sigo doutrinas, eu sigo métodos, eu sigo pesquisadores e eu sigo homens. Homens que podem ser religiosos ou não, né? Eu posso seguir a Gandhi, Mahatma Gandhi, que era um advogado, que era um líder libertário de um povo, e eu posso segui-lo, né, acreditando no seu conceito de liberdade, de libertação, de evolução, né? Posso segui-lo, mas eu estou seguindo então uma seita e não seguindo a Deus. Posso seguir Paramahansa Yogananda, né, o criador do yoga, né, que trouxe do Oriente para o Ocidente, e posso ser um yoga, né, e posso seguir os seus conceitos de vida, posso segui-lo, e aí eu estarei em uma seita, um seguidor de um homem que acredita em Deus, em universos paralelos, em mundos paralelos, na evolução do Dharma, do Karma, dos chakras. Posso acreditar em tudo isso e segui-lo numa seita, seguidor de homem, seguidor de Deus. Mas qual é o contexto de tudo isso aí? Quando nós falamos de ordem mundial, nós não estamos falando de nada disso. E aí existem religiosos que misturam essa questão de dominação de um povo, né? Por que dominação de um povo? Porque a religião ajuda
na dominação do povo. Porque muitas vezes eu não consigo convencer o povo pelo argumento político, pelo bem-estar ou por quaisquer outras questões, mas eu convenço o povo com o argumento religioso, muitas vezes, e na maioria das vezes, e quase que sempre eu convenço com o argumento religioso. Então a religião acaba se tornando o forte, poderoso e talvez o mais forte instrumento de controle, caso eu queira utilizar como instrumento de controle. Não estou dizendo que é, mas eu posso utilizar, posso usar e posso controlar. E por isso que se houve reuniões lá na Roma Antiga, unificando religiões e criando a religião católica, que reunia vários conceitos de outras religiões, do Islã, dos judeus, criando um cristianismo católico, apostólico, romano, baseado na conduta dos apóstolos, numa conduta de Cristo e na conduta dos romanos, unificando a religião única, moeda única, entendimento único de um povo. Temos uma ordem mundial, uma nova ordem mundial romana criada naquela época. Agora, temos uma ordem mundial. Para uma nova ordem mundial, eu preciso quebrar conceitos religiosos. Eu preciso quebrar conceitos de economia, de cultura. Olha só, dizem que a China comprou uma emissora de televisão aqui no Brasil. Dizem que a China comprou duas, na verdade. Não vou falar de nomes, não. Vou falar de nome, né? Dizem que comprou a Bandeirantes e tem participação na Globo, a China, né? Eles têm. E aí o que acontece, pessoal? Se for verdade, para trabalhar a ideologia, para trabalhar essas questões de uma nova cultura, de um novo entendimento, para uma aceitação de quem vai mandar no mundo. É isso. Antes tínhamos os filmes americanos, agora teremos filmes chineses, né? E os filmes chineses devem ser bons, né? Devem ser, eu acredito que sim, por conta de que virá uma ideologia. Mas a mudança, ela é econômica. Quem manda economicamente, quem extrai os bens, as riquezas economicamente do mundo, nesta forma de atuação de uma nova ordem. E os globalistas? Voltando, quem são os globalistas? Estados Unidos da América, né? Ali aquela parte aí do Reino Unido, França, uma parte da Europa Ocidental. Estes são os globalistas. Os que estão na NATO, os que estão na OTAN são os globalistas. Só que os globalistas são uma aliança de guerra, um por todos e todos por um. Falei isso na aula anterior, né? Mexeu com um, guerra, todo mundo vai para cima. E eles estão procurando um pretexto para atacar quem? O que eles chamam de leste europeu, que é uma mentira, não existe o leste europeu. Passou de determinado ponto, não é leste europeu, é Oriente. Existe um dualismo no mundo? Existe um dualismo no mundo. Lógico, o mundo é dual, Oriente e Ocidente. Né? Oriente briga com o Ocidente? Não, eles não brigam, mas está tendo uma briga para invadir o Oriente, e aí cria-se uma guerra entre Rússia e Estados Unidos, que estão enfraquecidos a ponto de que os Estados Unidos estão perdendo a ordem no mundo, o domínio do mundo. Para quem? Para a Rússia? Não, porque a Rússia também está enfraquecida. Quem que sobra aí nesse contexto todo? A China é a nova ordem mundial. Se nós pegarmos gráficos aí, tem vários na internet, vocês vão ver as linhas de tempo, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, né? E o que seria a nova ordem mundial nesse terceiro momento, que seria uma terceira grande crise mundial, econômica, ou uma terceira guerra mundial, que aí afetaria economicamente o mundo e teríamos essa transição. E é isso, doutores e doutoras, né? Falamos aí de forma de Estado, sistema de Estado e regime de Estado. Forma de política, sistema político e regime político